O caminho mais curto. Salmo de número 51, dos versículos 10 a 12 está escrito: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi, segundo 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era um adorador por excelência. Ele tinha sede da presença de Deus e considerava o melhor lugar para se estar. Ele tinha uma fé, uma dependência e uma confiança extraordinária no Senhor. Ele foi um rei escolhido por Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha atitudes que agradavam o coração de Deus e tinha um coração quebrantado. Sempre que pecava e era conscientizado do seu pecado, de imediato se arrependia e corria desesperado aos pés do Senhor para pedir perdão. Por isso, o Espírito Santo colocou esse título desta mensagem no meu coração: O caminho mais curto. Porque quando Davi pecava, ele escolhia o caminho mais curto para receber o perdão de Deus e a sua restauração. Mas qual é o caminho mais curto? O caminho mais curto é o caminho do reconhecimento do pecado, do arrependimento do pecado e da confissão do pecado. Estas são as atitudes que devemos ter quando pecamos, que vai fazer com que o caminho fique mais curto para termos o perdão de Deus e nossa restauração. E nós vemos neste salmo estas atitudes, ou ele escolhendo o caminho mais curto. Então vamos percorrer esse caminho mais curto que Davi percorreu e que está no Salmo 51. Primeira atitude: reconhecimento do pecado. Davi não fugia, assumia os seus erros e também não atribuía e nem responsabilizava ninguém pelos seus pecados. Veja as suas palavras nos versículos 3 e 4. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então o reconhecimento é o primeiro passo no caminho mais curto para receber o perdão de Deus. Segunda atitude: arrependimento do pecado. O reconhecimento sem o arrependimento não se chega a lugar nenhum. O arrependimento é acompanhado da conscientização e avaliação das consequências do pecado, ou seja, os prejuízos, as perdas, as feridas e às vezes até mortes. E o verdadeiro arrependimento também é acompanhado do desejo de mudança. Veja as palavras de Davi no versículo 2: Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. No versículo 10: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 13: Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Terceira atitude: confissão do pecado. Nesta trajetória do caminho mais curto, eu começo com o reconhecimento, em seguida o arrependimento e, para concluir o caminho, a confissão, pois sem confissão não há perdão. Versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Veja o que ele fala nos versículos 11 e 12. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Para alcançar o perdão de Deus não tem outro caminho. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E veja a clareza da palavra em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e abandona alcança misericórdia. Davi fez tudo isso. Sabe o que aconteceu?
Veja o que está escrito no versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi se derramou na presença do Senhor com um coração e um espírito quebrantado. Ele reconheceu o seu pecado, se arrependeu e confessou. Este foi o caminho mais curto. Agora eu pergunto, quando você peca, este é o caminho que você percorre? Eu aprendi a percorrer este caminho e não consigo ter paz interior. Por isso que quando eu peco, eu saio correndo para os pés do Senhor. Então, se você tem esta dificuldade, aprenda hoje, aprenda com Davi. Não tente percorrer o caminho da omissão, da indiferença, da fuga, pois para o perdão de Deus e para a restauração só existe este caminho. Lembrando que Deus ele perdoa e restaura, mas as consequências do pecado cada um vai ter que assumir, pois Deus não pode anular a sua palavra ou a sua lei. Existe a lei da semeadura, então Deus ele não pode anular. Como ele também fala que todo pecado tem uma consequência. Então Deus ele não pode abrir mão da sua palavra, ele perdoa, mas as consequências ficam. Para você que pecou e não percorreu este caminho, mas vai fazer isso agora, quero orar por sua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença para apresentar todas estas vidas que receberam esta palavra e quer percorrer agora o caminho mais curto de reconhecer, se arrepender e confessar seus pecados, para que possa alcançar o Teu perdão e a restauração de suas vidas. Faz isso, perdoa os seus